Se você salvar meu pai, eu viro seu irmão, disse o filho do milionário ao menino de rua. O menino apenas tocou no milionário e tudo mudou. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Ismael acordou naquela manhã com o corpo dolorido. O chão de concreto do beco havia esfriado durante a madrugada e seus ossos pequenos sentiam cada irregularidade do piso. Ele tinha 8 anos, mas parecia menor por causa da desnutrição. Sua pele negra estava coberta de poeira e suas roupas rasgadas mal o protegiam do frio. Não conhecia seus pais, nem tinha lembranças de abraços ou canções de ninar. A rua era tudo o que ele conhecia desde que conseguia se lembrar. O menino se levantou devagar e esfregou os olhos. O sol começava a aparecer no horizonte e ele precisava encontrar algo para comer. Caminhou pelas vielas vazias procurando restos de comida nos lixos dos restaurantes. Encontrou meio pão duro e guardou no bolso. Mais adiante havia uma senhora idosa revirando uma lata de lixo. Ismael reconheceu Dona Lourdes, outra moradora de rua que ele via frequentemente. "Bom dia, Dona Lourdes", disse ele se aproximando. A mulher levantou o rosto cansado e sorriu fracamente. "Bom dia, menino. Encontrou algo hoje." Ismael tirou o pedaço de pão do bolso e partiu-o ao meio. "Toma, Dona Lourdes. A senhora precisa mais que eu." A mulher pegou o pão com as mãos trêmulas e seus olhos se encheram de lágrimas. "Você é um anjo, Ismael. Deus te abençoe." O garoto sorriu e continuou sua caminhada. Ele sempre dividia o pouco que tinha. Não entendia como podia guardar comida quando via outros passando fome. Sua fé em Deus era algo que ninguém sabia de onde vinha. Ninguém o havia ensinado sobre religião, mas ele sentia uma presença constante que o guiava e protegia. Conversava com Deus como se falasse com um pai que nunca teve. Durante o dia, Ismael perambulou pelas ruas pedindo esmolas. Algumas pessoas o ignoravam, outras o enxotavam, mas eventualmente alguém dava algumas moedas. Ele conseguiu comprar uma fruta e comeu devagar para aproveitar cada mordida. No final da tarde, encontrou seu Joaquim, um homem de rua que estava muito doente, tossia sem parar e tinha febre alta. "Seu Joaquim, o senhor precisa ir ao hospital", disse Ismael preocupado. O homem balançou a cabeça fracamente. "Não vou conseguir chegar lá, menino. Acho que minha hora chegou." Ismael se ajoelhou ao lado dele e colocou as mãos sobre o peito do homem. Fechou os olhos e começou a falar baixinho. Não eram palavras decoradas ou orações prontas. Ele simplesmente conversava com Deus pedindo pela cura daquele homem. Sentia algo quente passar por suas mãos, uma energia que não sabia explicar. Alguns minutos depois, seu Joaquim parou de tossir e sua respiração ficou mais tranquila. "Está melhor?", perguntou Ismael. O homem tocou o próprio peito surpreso. A dor passou, menino. "O que você fez?" Ismael apenas sorriu. "Não fui eu. Seu Joaquim foi Deus." Histórias sobre o menino que curava pessoas começaram a circular entre os moradores de rua. Muitos vinham até ele pedindo que orasse por suas dores e doenças. Ismael nunca se recusava. Não entendia completamente o que acontecia, mas sabia que era um presente divino e que devia usá-lo para ajudar. As pessoas o olhavam com uma mistura de espanto e reverência. Havia algo diferente naquele garoto, uma luz que brilhava mesmo em meio à escuridão da miséria. A noite caiu pesada e escura. Nuvens grossas cobriam o céu e o vento gelado anunciava a tempestade. Ismael procurou um lugar protegido para dormir. Encontrou uma marquise de uma loja fechada e se encolheu embaixo dela. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair e logo se transformaram em um temporal violento. A água escorria pelas ruas, formando pequenos rios. Raios iluminavam o céu seguidos de trovões ensurdecedores. Ismael estava prestes a adormecer quando ouviu um grito desesperado cortando a noite. Era a voz de uma criança chamando por ajuda. O menino se levantou imediatamente e correu na direção do som, encharcando-se completamente. A chuva batia forte em seu rosto, dificultando a visão. Ele virou uma esquina e viu um carro parado no meio da rua deserta.
A porta do motorista estava aberta e um menino pequeno se debruçava sobre um homem caído no asfalto. "Socorro, alguém me ajuda!" gritava o menino entre soluços. Ismael correu até eles. O homem estava inconsciente, molhado pela chuva, com o rosto pálido e os lábios roxos. O menino que chorava tinha a mesma idade que ele. Usava roupas caras e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "O que aconteceu?" perguntou Ismael. O menino olhou para ele desesperado. "Meu pai!" Ele estava dirigindo e de repente começou a gritar que estava com dor no peito. O carro quase bateu, mas ele conseguiu parar. Depois ele caiu e não acorda mais. "Por favor, você precisa ajudar. Eu faço qualquer coisa." Ismael se ajoelhou ao lado do homem. Podia sentir que ele ainda respirava, mas estava muito fraco. Colocou as mãos sobre o peito dele e fechou os olhos. A chuva continuava caindo forte, mas o menino não sentia mais o frio. Uma sensação de paz tomou conta dele enquanto falava com Deus. O outro menino observava assustado. Havia algo estranho acontecendo. O ar ao redor parecia mais leve apesar da tempestade. Ele sentiu uma calma inexplicável invadir seu peito mesmo com todo o desespero. As mãos de Ismael brilhavam fracamente, ou seria apenas o reflexo dos raios. Ele não sabia dizer. De repente, o homem no chão abriu os olhos bruscamente e puxou o ar com força. Tossiu algumas vezes tentando recuperar o fôlego. Seus olhos desorientados se fixaram no menino de rua ajoelhado ao seu lado, com as mãos ainda sobre seu peito. "Pai!" gritou o outro menino jogando-se sobre o homem. "Você está vivo! Você está vivo!" O homem abraçou o filho ainda confuso com o que havia acontecido. Olhou para Ismael, que se afastava devagar. "Espera, quem é você?" Antes que Ismael pudesse responder, o menino rico se levantou e correu até ele. Segurou suas mãos com força. "Você salvou o meu pai. Você o salvou." "Foi Deus quem salvou", respondeu Ismael simplesmente. O menino balançou a cabeça com veemência. "Eu não sei o que você fez, mas você trouxe ele de volta. Meu nome é Gabriel. Qual é o seu?" "Ismael." Gabriel olhou fundo nos olhos dele. Mesmo sendo crianças, havia uma seriedade adulta naquele momento. "Ismael, você salvou meu pai. A partir de agora você é meu irmão, eu prometo." O homem havia conseguido se levantar com dificuldade e se apoiava no carro. Ele ouviu as palavras do filho e observou os dois meninos, um vestido em trapos encharcado e magro, o outro seu filho único mimado e acostumado com luxo. Mas havia algo na cena que o tocou profundamente. Não entendia o que tinha acontecido. Lembrava da dor terrível no peito, da sensação de estar morrendo e depois acordar vendo aquele garoto de rua sobre ele. "Gabriel, precisamos ir ao hospital", disse ele com voz fraca. O menino se virou para o pai. "Ele vem com a gente. Ele é meu irmão agora." "Gabriel, não é assim que funciona. Você prometeu, pai. Você sempre diz que um homem vale pela palavra dele. Eu prometi que ele seria meu irmão se salvasse você. E ele salvou." O homem olhou novamente para Ismael. O menino estava tremendo de frio e parecia assustado com toda aquela situação. Havia algo naqueles olhos que o perturbava, uma inocência pura que ele há muito tempo não via em ninguém. "Como você se chama?" perguntou Eduardo. "Ismael." "Eu sou Eduardo Tavares. Eu não sei o que você fez ou como fez, mas obrigado. Entre no carro, vamos sair dessa chuva." Ismael hesitou. Nunca tinha andado de carro. Nunca tinha sido convidado para nada por pessoas como aquelas, mas Gabriel puxou sua mão e o arrastou para o banco de trás. Eduardo entrou no banco do motorista, ainda sentindo o corpo fraco, ligou o aquecedor e começou a dirigir devagar em direção ao hospital mais próximo. O trajeto foi silencioso. Gabriel segurava a mão de Ismael e não soltava. Eduardo olhava pelo retrovisor para os dois meninos. Seu filho estava apavorado, mas agora parecia tranquilo. E aquele outro garoto, quem era ele? De onde tinha vindo? E principalmente o que diabos tinha acontecido naquela rua? No hospital, Eduardo foi imediatamente atendido.
Os médicos fizeram diversos exames enquanto Gabriel se recusava a sair do lado do pai. Ismael ficou na sala de espera ainda molhado e tremendo. Uma enfermeira trouxe um cobertor e chocolate quente para ele. O menino segurou a caneca quente entre as mãos pequenas e bebeu devagar. Era a coisa mais gostosa que tinha provado em muito tempo. Horas depois, Eduardo saiu do consultório com o médico. O Dr. Henrique tinha uma expressão confusa no rosto. Senhor Tavares, sinceramente não entendo. Os exames mostram que você sofreu um infarto agudo do miocárdio pelas enzimas cardíacas elevadas e os danos visíveis no eletrocardiograma. Você deveria estar morto ou, no mínimo, em uma UTI conectado a diversos aparelhos. Mas você está aqui andando e conversando como se nada tivesse acontecido. Eduardo franziu a testa. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que é impossível. Os exames não mentem. Você teve um infarto grave, mas seu coração está batendo normalmente agora. É como se o ataque tivesse acontecido e depois se revertido. Nunca vi nada igual. Eduardo olhou para Gabriel, que estava ao seu lado. O menino olhou de volta e depois apontou para Ismael, que esperava na sala. O empresário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era supersticioso, não acreditava em milagres ou coisas do tipo, mas não tinha outra explicação. Preciso ficar internado? Perguntou ao médico. Eu recomendo fortemente que fique em observação por pelo menos 48 horas, mas tecnicamente seus sinais vitais estão estáveis. Vou prescrever medicações e você precisa voltar para acompanhamento. Eduardo assentiu, pegou as receitas e caminhou até a sala de espera. Ismael havia adormecido encolhido na cadeira, ainda segurando o cobertor. Gabriel correu até ele e tocou seu ombro suavemente. Ismael, acorda. O menino abriu os olhos assustado, demorando alguns segundos para lembrar onde estava. Viu Eduardo parado à sua frente e se encolheu instintivamente. Não precisa ter medo, disse Eduardo. Onde você mora? Ismael baixou os olhos. Na rua, senhor. Tem família? Não, senhor, nunca tive. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Aquilo estava ficando complicado. Gabriel puxou a manga do casaco do pai. Ele vem para casa com a gente, Gabriel. As coisas não são tão simples assim. Você ia morrer, pai, e ele te salvou. Você precisa deixar ele ir com a gente. Eduardo olhou para o filho. Nos 8 anos de vida do menino, nunca o tinha visto tão determinado. Olhou novamente para Ismael, que, ainda encolhido na cadeira, parecia menor do que realmente era. Suspirou fundo. Está bem, vamos para casa. O rosto de Gabriel se iluminou. Ele puxou Ismael pela mão e os três saíram do hospital. A chuva tinha parado, mas o ar estava gelado. Eduardo dirigiu em silêncio, pensando em como explicaria aquilo para Clarice, sua esposa. Ela não ia gostar nem um pouco. A mansão dos Tavares ficava em um bairro nobre. O portão automático se abriu e Eduardo estacionou na garagem. Ismael olhava tudo com os olhos arregalados. Nunca tinha visto uma casa tão grande. Parecia um palácio dos contos que ouvia outros meninos de rua contarem. Entraram pela porta principal e foram recebidos por Dona Rosa, a governanta. A mulher idosa olhou surpresa para o menino sujo e maltrapilho que entrava ao lado de Gabriel. Senhor Eduardo, graças a Deus, o senhor está bem. A senhora Clarice está desesperada. Ela ligou várias vezes, mas o senhor não atendia. Eu sei. Rosa, tive um problema. Onde ela está? No quarto. Vou avisá-la que o senhor chegou. Rosa subiu as escadas e momentos depois, Clarice desceu correndo. Ela tinha 38 anos. Era magra, loira e usava roupas de grife mesmo dentro de casa. Seu rosto bonito estava tenso de preocupação até ver Eduardo. Correu e o abraçou. Onde você estava? Eu fiquei apavorada. Gabriel me ligou dizendo que você tinha passado mal no carro e depois não consegui falar com nenhum de vocês. Calma, Clarice, está tudo bem. Eu tive um problema cardíaco, mas já passou. Ela se afastou e olhou o marido de cima a baixo. Foi então que notou o menino de rua parado no hall de entrada. Seu rosto mudou completamente. Eduardo, quem é essa criança? É uma longa história. Podemos conversar depois. Quero conversar agora porque há um moleque sujo dentro da minha casa.
Gabriel se colocou na frente de Ismael. Ele é meu irmão. Clarice arregalou os olhos. O que você disse? Ele salvou o pai quando ele ia morrer. Eu prometi que ele seria meu irmão. Eduardo, explique isso agora. Exigiu Clarice com voz estridente. Eduardo passou a mão pelo rosto cansado. Contou sobre o infarto, sobre acordar e encontrar Ismael, sobre o que Gabriel tinha dito. Clarice o ouviu com os braços cruzados e uma expressão de descrença no rosto. Isso é ridículo. Você sofreu um infarto e sua primeira decisão é trazer um pivete para dentro de casa. Ele pode ser um ladrão, pode ter doenças. Ele salvou meu pai, gritou Gabriel. Cala a boca, Gabriel. Adultos estão conversando, retrucou Clarice. Ismael deu um passo para trás. Não queria causar problemas. Estava acostumado com rejeição e sabia quando não era bem-vindo. Eu posso ir embora, disse baixinho. Eduardo olhou para o menino. Havia algo naqueles olhos que o impedia de simplesmente mandá-lo embora. Algo que ele não conseguia explicar, mas que sentia ser importante. Não, você fica esta noite, amanhã conversaremos melhor. Eduardo, protestou Clarice. É minha decisão, Clarice. Rosa, por favor, prepare o quarto de hóspedes e dê um banho nele. Também precisa de roupas limpas. Rosa assentiu e fez sinal para Ismael segui-la. O menino subiu as escadas atrás dela, sentindo os olhos furiosos de Clarice em suas costas. Gabriel quis ir junto, mas foi impedido pela mãe. No quarto de hóspedes, Rosa preparou um banho quente para Ismael. O menino entrou no banheiro e ficou parado olhando para a banheira enorme cheia de água fumegante. Nunca tinha tomado banho assim. Suas experiências com água envolviam torneiras públicas ou a chuva. Pode entrar na banheira, meu filho, disse Rosa gentilmente. Vou deixar roupas limpas aqui, são do Gabriel, mas vão servir em você. Ismael entrou na água e sentiu cada músculo de seu corpo relaxar. A sujeira de dias foi saindo, revelando sua pele negra e brilhante. Rosa deixou shampoo e sabonete e saiu dando privacidade ao menino. Ele se lavou com cuidado, sentindo o cheiro bom dos produtos. Quando saiu, se enxugou e vestiu as roupas que Rosa tinha deixado. Eram macias e cheirosas. Desceu as escadas e encontrou Gabriel esperando por ele na sala. O menino correu e sorriu. Você está diferente e limpo. Ismael sorriu timidamente. Rosa trouxe pratos de comida e os dois meninos sentaram à mesa da cozinha. Havia arroz, feijão, carne salada e suco. Ismael olhou para tanta comida e seus olhos se encheram de lágrimas. Pode comer à vontade, querido, disse Rosa. O menino comeu devagar, saboreando cada garfada. Gabriel conversava animado sobre seus brinquedos e jogos, planejando tudo o que iam fazer juntos. Ismael apenas ouvia, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Naquela noite, Ismael dormiu em uma cama pela primeira vez na vida. O colchão era macio e os lençóis cheiravam a lavanda. Ele deitou e olhou para o teto, conversando silenciosamente com Deus. Agradeceu pela comida, pelo banho e pela cama, mas pediu sabedoria para entender o que Deus queria dele ali. No quarto do casal, Clarice caminhava de um lado para o outro enquanto Eduardo se sentava na cama. Você não pode estar falando sério. Um menino de rua, Eduardo. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei que ele estava lá quando eu precisei. Coincidência, ele provavelmente estava planejando roubar o carro. Clarice, eu estava morrendo. Os médicos confirmaram. Meu coração parou e depois eu acordei. O que mais precisa acontecer para você entender que foi diferente? Entender o quê? Que um moleque tem poderes mágicos. Eduardo, você é um homem de negócios, um empresário racional e agora está falando de milagres. Eduardo ficou em silêncio. Ele mesmo não acreditava no que estava dizendo, mas os fatos estavam ali. Estava vivo quando não deveria estar. Ele fica amanhã, só amanhã. Depois decidimos o que fazer. Clarice bufou irritada e entrou no banheiro batendo a porta. Eduardo deitou pensando na expressão do médico quando viu seus exames. Pensou nas mãos pequenas do menino sobre seu peito. Pensou nos olhos de Gabriel implorando para salvar o irmão que tinha acabado de prometer. Adormeceu confuso e exausto. Na manhã seguinte, Ismael acordou com o sol entrando pela janela.
Por um momento pensou estar sonhando, mas não. Estava mesmo em um quarto enorme com uma cama confortável. Levantou e desceu as escadas devagar. Rosa estava na cozinha preparando o café. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Sim, senhora. Muito obrigado. Senta aí que vou te dar café da manhã. Rosa serviu pão, manteiga, queijo, presunto, fruta, suco e leite. Ismael comeu com vontade, mas com educação. A governanta observava o menino com ternura. Havia algo especial nele que ela percebia. Eduardo desceu pouco depois. Tinha dormido mal e seu corpo ainda sentia os efeitos do infarto. Viu Ismael sentado à mesa e se serviu de café. Bom dia, Ismael. Bom dia, senhor. Dormiu bem? Sim, senhor. Obrigado por me deixar ficar. Eduardo assentiu, olhou para o menino, tentando entender o que fazer. Gabriel apareceu correndo e se sentou ao lado de Ismael, começando a falar sobre todos os jogos que tinham para jogar. Clarice desceu pouco depois, olhou friamente para Ismael e se serviu apenas de café. Sentou longe e ficou mexendo no celular, ignorando completamente a presença do menino. Depois do café, Eduardo teve que ir até a empresa. Tinha reuniões importantes e sua ausência do dia anterior tinha causado preocupação. Antes de sair, chamou Rosa. Cuida dele, não deixe Clarice fazer nada. Rosa assentiu. Eduardo saiu e Clarice imediatamente chamou Gabriel. Gabriel, vem aqui. Você vai passar o dia com a vovó. Vamos sair. Mas eu quero ficar com o Ismael. Não estou pedindo sua opinião. Vista-se. Vamos sair em 10 minutos. Gabriel olhou para Ismael com tristeza, mas obedeceu à mãe. Clarice pegou o telefone e fez uma ligação. Marcelo, preciso que você venha aqui agora. É urgente. Meia hora depois, Marcelo Tavares chegou. Ele tinha 40 anos. Era o irmão mais novo de Eduardo e vice-presidente da empresa da família. Era um homem ambicioso que sempre se ressentiu por Eduardo ser o primogênito e herdeiro principal. Clarice contou tudo sobre Ismael. Marcelo ouviu com atenção e depois deu uma risada sarcástica. Eduardo perdeu a cabeça de vez. Um menino de rua dentro da mansão e Gabriel chamando ele de irmão. Isso é ouro puro. Marcelo, preciso que você ajude a tirar esse moleque daqui. Calma, cunhadinha, isso pode ser útil. Se Eduardo está ficando maluco, talvez seja a hora de questionar sua capacidade de liderar a empresa. O conselho não vai gostar de saber que ele está tomando decisões irracionais. Clarice sorriu. Exatamente o que eu pensei. Enquanto os dois conversavam na sala, Ismael estava no quarto de hóspedes. Rosa tinha subido para arrumar e encontrou o menino ajoelhado ao lado da cama. Ele não estava fazendo nada, apenas quieto com os olhos fechados. A governanta se retirou silenciosamente para não interromper. Eduardo passou o dia na empresa em reuniões. Sua mente divagava constantemente. Os executivos notaram que ele estava diferente e distraído. Marcelo apareceu no escritório dele no final da tarde. E aí, mano? Ouvi dizer que você teve uns problemas ontem. Eduardo olhou para o irmão. Notícias voam rápido. Clarice me contou. Um infarto. Você está bem. Estou vivo. E também me contou sobre seu novo hóspede. Eduardo se recostou na cadeira. O que Clarice disse exatamente? Que você trouxe um menino de rua para casa e Gabriel está chamando ele de irmão. É verdade. É mais complicado que isso. Eduardo, você está bem da cabeça. Sabe o que o conselho vai pensar quando souber disso. Não me importo com o que o conselho pensa. Deveria se importar. Você é o CEO. Suas decisões pessoais afetam a empresa e trazer um desconhecido para dentro da sua casa depois de sofrer um infarto não parece uma decisão racional. Eduardo se levantou. Você não estava lá, Marcelo. Não sabe o que aconteceu. Então me conta. Eduardo ficou em silêncio. Como explicar algo que ele mesmo não entendia, Marcelo balançou a cabeça. Pensa direito no que está fazendo, mano. Por você e pela empresa. Marcelo saiu deixando Eduardo ainda mais perturbado. Voltou para casa no final do dia e encontrou Gabriel brincando sozinho na sala. Clarice estava no quarto. Onde está Ismael? Perguntou. No quarto dele. Mamãe diz que ele tem que ficar lá.
Eduardo subiu as escadas e bateu na porta do quarto de hóspedes. Ismael abriu e deu um passo para trás. Senhor, posso entrar? O menino assentiu. Eduardo entrou e sentou na cama. Ismael ficou de pé, claramente desconfortável. Senta aqui, preciso conversar com você. Ismael se sentou na ponta da cama o mais longe possível de Eduardo. O empresário observou o menino. Ele era pequeno demais para 8 anos. Seus olhos grandes transmitiam uma sabedoria estranha para sua idade. Ismael, eu preciso entender o que você fez ontem na rua. O menino baixou os olhos. Eu só conversei com Deus. Conversar com Deus? Sim, Senhor. Eu peço para Ele ajudar as pessoas que precisam. Às vezes Ele ajuda. E Ele te ouve. Ismael olhou para Eduardo com uma simplicidade desconcertante. Sempre. Eduardo não sabia o que dizer. Era absurdo, mas estava vivo. Os médicos disseram que eu não deveria ter sobrevivido. Disseram que foi impossível. Nada é impossível para Deus. Você realmente acredita nisso? Sim, Senhor. Deus sempre cuidou de mim na rua. Sempre me mostrou onde encontrar comida, sempre me protegeu do perigo. Eu sei que Ele é real. Eduardo olhou para aquele menino que tinha todas as razões do mundo para não acreditar em nada, que tinha vivido o abandono e a miséria, e ainda assim tinha uma fé inabalável. Sentiu algo estranho no peito. Não era dor, era outra coisa, algo que há muito tempo não sentia. Você quer ficar aqui? Ismael pareceu surpreso com a pergunta. O senhor está me deixando escolher? Sim. O menino pensou por um momento. Gabriel disse que a gente é irmão. Eu nunca tive irmão, nunca tive ninguém. Se o senhor deixar, eu gostaria de ficar. Eduardo assentiu. Não entendia por que estava fazendo aquilo. Ia contra toda a lógica, mas algo dentro dele dizia que era o certo. Então você fica. Os olhos de Ismael se iluminaram. De verdade. Mas vai ter que seguir regras. Vai ter que ir para a escola. Vai ter que se comportar. Entendeu? Sim, senhor. Eu prometo. Eduardo se levantou. Então está decidido. Desceu as escadas e encontrou Clarice esperando. Pela expressão dela já sabia o que ele tinha feito. Você não fez isso. Fiz. Eduardo, isso é loucura. Talvez seja, mas foi minha decisão. E eu não tenho voz nessa casa. Nessa questão, não. Clarice ficou vermelha de raiva. Você vai se arrepender. Esse moleque vai trazer problemas. É um risco que estou disposto a correr. Nos dias seguintes, a tensão na casa aumentou. Clarice tratava Ismael como se ele fosse invisível. Não falava com ele, não olhava para ele. Havia instruído todos os funcionários da casa a manterem distância do menino. Apenas Rosa desobedecia, tratando Ismael com carinho maternal. Gabriel, por outro lado, estava mais feliz do que nunca. Finalmente tinha um irmão. Eles brincavam juntos, jogavam videogame e assistiam filmes. Ismael estava deslumbrado com tudo aquilo. Cada brinquedo era uma novidade, cada jogo era uma descoberta. Eduardo começou a notar mudanças em si mesmo. Passava mais tempo em casa, observando os meninos brincarem. Antes trabalhava até tarde e mal via Gabriel. Agora saía mais cedo do escritório. Havia algo na presença de Ismael que o fazia questionar suas prioridades. Uma noite, Eduardo foi até o quarto de Ismael para dar boa noite. Encontrou o menino ajoelhado ao lado da cama. Ia se retirar, mas Ismael o viu. Senhor Eduardo, pode entrar. Não quero atrapalhar. Não está atrapalhando. Eu estava terminando. Eduardo entrou e sentou na cadeira. Você faz isso toda a noite? Sim, senhor. Eu converso com Deus antes de dormir. E fala sobre o quê? Agradeço pelas coisas boas. Peço por quem precisa de ajuda. Hoje pedi por Dona Rosa porque as costas dela doem muito. Eduardo franziu a testa. As costas dela doem. Sim, senhor. Ela tem uma dor muito forte, mas não reclama. Eu vejo quando ela faz careta ao se abaixar. Eduardo não tinha notado. Dona Rosa trabalhava na casa há 30 anos e ele nunca tinha prestado atenção se ela sentia dor ou não. Sentiu-se culpado. Você é muito observador, Ismael. A rua ensina a gente a prestar atenção. É a diferença entre comer e passar fome, entre estar seguro e estar em perigo.
Deve ter sido muito difícil. Ismael deu de ombros. Era o que eu conhecia. Mas Deus sempre cuidou de mim. Você nunca ficou com raiva por não ter paz por viver na rua. O menino pensou antes de responder. Às vezes eu ficava triste, mas raiva não ajudava em nada, só fazia meu coração ficar pesado. Então eu decidi agradecer pelo que eu tinha. Tinha saúde, tinha o céu para olhar, tinha Deus comigo. Eduardo ficou em silêncio. Ali estava um menino de 8 anos que tinha sofrido mais do que a maioria das pessoas em uma vida inteira, e ele falava sobre gratidão, enquanto Eduardo, que tinha tudo, vivia reclamando e insatisfeito. Você é um menino especial, Ismael. Não sou especial, Senhor, Deus que é especial. Ele só me usa às vezes para ajudar. Eduardo deu boa noite e saiu do quarto pensativo. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, ele se ajoelhou ao lado da própria cama. Não sabia direito o que fazer, mas tentou falar com Deus como Ismael fazia. Sentiu-se estranho no começo, mas depois as palavras começaram a fluir. Agradeceu por estar vivo. Pediu sabedoria para cuidar da família. Adormeceu com uma paz que não sentia há anos. Na manhã seguinte, Rosa desceu as escadas com uma expressão de espanto. Eduardo estava tomando café quando ela entrou na cozinha. Senhor Eduardo não vai acreditar. O que foi, Rosa? Minha coluna, a dor sumiu. Acordei hoje e pela primeira vez em 20 anos não sinto nada. É um milagre. Eduardo deixou a xícara de café cair. Lembrou da conversa da noite anterior. Lembrou de Ismael dizendo que tinha pedido pela dor nas costas de Rosa. Não podia ser coincidência. Rosa, quando foi a última vez que você se consultou por causa das costas? Faz uns 6 meses. O médico disse que minha hérnia de disco estava pior. Recomendou cirurgia, mas eu fiquei com medo. A dor era constante, Senhor, e hoje acordei e não sinto nada, absolutamente nada. Eduardo subiu correndo as escadas, bateu na porta do quarto de Ismael e entrou sem esperar resposta. O menino estava se vestindo assustado. Senhor, o que você fez? Como assim? Rosa às costas dela. Você disse que ia pedir por ela. Ismael baixou os olhos. Eu só pedi para Deus ajudar ela. E ele ajudou. Parece que sim. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Aquilo estava acontecendo de novo. Não era imaginação, não era coincidência. Aquele menino tinha algo que desafiava toda a lógica e razão. Ismael, quantas pessoas você já ajudou assim? O menino deu de ombros. Não sei, Senhor. Na rua eu ajudava todo mundo que pedia. Às vezes funcionava, às vezes não. E quando funciona é sempre igual. As pessoas melhoram de repente. Sim, Senhor. Quando Deus responde, ele responde rápido. Eduardo sentou na cama tentando processar tudo aquilo. Era real. Tudo o que tinha acontecido era real. Aquele menino tinha algum tipo de dom, algo divino. Sentiu medo e fascínio ao mesmo tempo. Ismael, você não pode sair falando sobre isso para ninguém, entendeu? O menino pareceu confuso. Por quê? Porque as pessoas não vão entender. Podem te machucar, podem querer usar você. Tá, mas se Deus me deu esse dom, não é para usá-lo para ajudar. Eduardo suspirou. A inocência do menino era ao mesmo tempo bonita e perigosa. Sim, mas precisa ser com cuidado. Promete que não vai sair por aí fazendo isso sem falar comigo antes. Ismael hesitou, mas assentiu. Prometo, Senhor. Eduardo desceu e encontrou Rosa ainda maravilhada com sua cura. Ela queria marcar consulta com o médico para confirmar, mas já sabia que estava curada. Eduardo pediu que ela não comentasse com ninguém sobre o que tinha acontecido. Rosa concordou, mas ele via nos olhos dela que ela sabia que Ismael tinha algo a ver com aquilo. Os dias se passaram e a rotina da casa se estabeleceu. Ismael começou a ter aulas particulares para eventualmente entrar em uma escola. O menino era inteligente e aprendia rápido apesar de nunca ter estudado. Gabriel continuava inseparável dele e pela primeira vez Eduardo via o filho realmente feliz. Clarice, no entanto, intensificou sua hostilidade. Falava mal de Ismael sempre que podia. Dizia que ele ia trazer desonra para a família, que as pessoas iam falar que ele era um aproveitador que tinha seduzido Eduardo em um momento de fraqueza. Marcelo começou sua campanha.
Ele também espalhou rumores na empresa sobre a instabilidade mental de Eduardo. Dizia nos corredores que o presidente estava tomando decisões irracionais depois do infarto que tinha trazido um menino de rua para morar na mansão que estava ficando maluco. O conselho diretor marcou uma reunião extraordinária. Eduardo foi convocado para dar explicações. Sentou-se à mesa de reuniões, cercado por executivos sérios que o olhavam com preocupação. Senhor Tavares, começou Alberto Mendes, o presidente do conselho. Estamos preocupados. Ouvimos rumores sobre sua saúde e sobre certas decisões pessoais que o senhor tem tomado. Eduardo olhou ao redor da mesa, viu Marcelo sentado no canto com uma expressão satisfeita. Que rumores, especificamente rumores de que após seu infarto, o senhor trouxe um menor desconhecido para morar em sua residência que está tratando essa criança como filho, que sua esposa está contra essa decisão. Francamente, senhor Tavares, isso não passa uma imagem de estabilidade. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de liderar esta empresa. Mas afeta, senhor. O senhor é a face desta corporação. Investidores precisam confiar em sua sanidade mental e suas recentes decisões levantam questões. Eduardo se levantou. Vocês querem questionar minha sanidade. Nos últimos 20 anos construí esta empresa do zero. Multipliquei seu valor por 10. Nunca tomei uma decisão ruim em termos de negócios. E agora, porque acolhi uma criança, vocês acham que estou louco. Não é uma criança qualquer, interveio Marcelo. É um menino de rua, um completo desconhecido. Logo após o senhor sofrer um trauma cardíaco, é natural questionar se está pensando claramente. Eduardo olhou para o irmão com raiva. Você plantou isso na cabeça deles. Eu só relatei os fatos. Os fatos são que você sempre quis meu lugar, e agora vê uma oportunidade. Alberto interveio. Cavalheiros, por favor. Senhor Tavares, ninguém está questionando suas conquistas, mas precisamos ter certeza de que o senhor está em condições de liderar. Pedimos que se submeta a uma avaliação psicológica. Uma avaliação psicológica? Isso é absurdo. É um procedimento padrão após eventos traumáticos. Muitas empresas fazem isso. É para sua proteção também. Eduardo sabia que estava encurralado. Se recusasse, pareceria que tinha algo a esconder. Se aceitasse, dava razão aos questionamentos. Está bem. Faço a avaliação, mas depois quero que essa questão seja encerrada definitivamente. Alberto assentiu. Combinado. Eduardo saiu da reunião furioso. Marcelo o alcançou no corredor. Não leve para o lado pessoal, mano. É só o protocolo. Protocolo. Você sabe exatamente o que está fazendo. Estou protegendo a empresa. Se você não está em condições de liderar, alguém precisa assumir. E esse alguém seria você, Marcelo sorriu. Se for necessário. Eduardo empurrou o irmão contra a parede. Você não vai tirar minha empresa de mim, entendeu? Cuidado, mano. Violência não é comportamento de alguém estável. Eduardo o soltou e saiu. Chegou em casa ainda nervoso. Ismael estava no jardim com Gabriel. Os dois meninos brincavam de pega-pega, suas risadas enchendo o ar. Eduardo parou e observou a cena. Ali estava tudo o que realmente importava. Não a empresa, não o dinheiro, mas aqueles sorrisos genuínos. Naquela noite, Eduardo não conseguia dormir. Levantou e foi até o escritório em casa. Ficou olhando documentos sem realmente ler nada. Ouviu uma batida suave na porta. Era Ismael. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Sim, Ismael, só não consigo dormir. O menino entrou no escritório. Posso ajudar? Eduardo deu uma risada sem humor. Não sei se alguém pode ajudar com isso. Quer conversar sobre o que está preocupando? Eduardo olhou para o menino de 8 anos e ainda assim havia uma maturidade nele que era desconcertante. As pessoas na empresa acham que estou ficando louco por ter te trazido para cá. Querem me afastar da presidência? Ismael ficou em silêncio por um momento. O senhor acha que está louco? Não sei. Há 2 semanas eu não acreditava em milagres. Não acreditava em Deus. E agora não sei mais o que acreditar. O senhor precisa acreditar.
Como assim? O senhor não pode só aceitar que algumas coisas não têm explicação, que não precisa entender tudo. Eduardo pensou sobre isso. Toda sua vida foi baseada em lógica e razão, números que faziam sentido, estratégias calculadas. E agora havia algo que desafiava tudo isso. É difícil para mim simplesmente aceitar, eu sei, mas às vezes aceitar é mais fácil que entender. Eduardo olhou para aquele menino que tinha vivido na miséria, mas tinha mais sabedoria que a maioria dos adultos que conhecia. Como você ficou assim, Ismael, tão sábio? Não sou sábio, senhor. Só aprendi que tem coisas que a gente não controla. Na rua, eu não controlava onde ia dormir ou o que ia comer. Podia passar o dia inteiro preocupado com isso, ou podia aceitar e confiar que Deus ia cuidar. Eu escolhi confiar. E Ele sempre cuidou. Sempre. Nem sempre do jeito que eu queria. Às vezes, eu passava fome, às vezes eu passava frio, mas eu sempre estava vivo no dia seguinte, e agora estou aqui. Então sim, Ele sempre cuidou. Eduardo sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que tinha chorado, nem conseguia lembrar. Obrigado, Ismael. Por quê? Por me lembrar do que é importante. O menino sorriu e deu boa noite. Eduardo ficou no escritório pensando. Não sabia o que ia acontecer com a empresa. Não sabia se conseguiria manter sua posição, mas sabia que tinha feito a coisa certa ao trazer Ismael para casa. Nos dias seguintes, Eduardo fez a avaliação psicológica exigida pelo conselho. A psicóloga conduziu diversas sessões explorando suas decisões recentes. Eduardo foi honesto sobre tudo. Contou sobre o infarto, sobre Ismael, sobre sua mudança de perspectiva. A profissional o ouviu com atenção e fez suas anotações. No final do processo, ela entregou seu relatório ao conselho. Concluiu que Eduardo estava mentalmente estável, que sua decisão de acolher uma criança, embora não convencional, não indicava qualquer instabilidade, que na verdade demonstrava empatia e crescimento pessoal. O conselho não teve escolha senão aceitar o relatório. Marcelo ficou furioso, mas não podia fazer nada. No entanto, a campanha contra Ismael não parou. Marcelo contratou Sérgio Ramos, um ex-funcionário que tinha sido demitido da empresa por desvio de verbas. Sérgio estava ressentido e aceitou criar perfis falsos nas redes sociais para espalhar mentiras sobre o menino. As publicações começaram a aparecer. Diziam que Ismael era um golpista treinado que havia escolhido Eduardo como alvo por causa de sua fortuna, que usava truques psicológicos para manipular a família, que havia dezenas de pessoas que tinham sido enganadas pelo menino antes. A história ganhou tração. Canais de fofoca começaram a republicar. Jornalistas começaram a fazer perguntas. Fotógrafos apareceram na frente da mansão dos Tavares. Eduardo teve que contratar segurança extra. Gabriel foi afetado na escola. Colegas começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Alguns pais proibiram seus filhos de brincar com ele. O menino chegava em casa chorando. Ismael tentava consolá-lo, mas também não entendia por que as pessoas estavam sendo tão cruéis. Clarice usou a situação para intensificar sua pressão sobre Eduardo. Está vendo, eu avisei. Esse moleque só trouxe problemas. Não foi Ismael quem criou essas mentiras. Foi alguém com interesse em nos destruir. E você sabe quem foi. Eduardo tinha suas suspeitas, mas não podia provar. Contratou investigadores para rastrear a origem das publicações. Eles descobriram os perfis falsos, mas ainda não conseguiam ligar a Marcelo ou Sérgio. A pressão aumentou quando investidores começaram a se manifestar. Alguns ameaçaram retirar seus aportes se a situação não fosse resolvida. A cotação das ações da empresa caiu. O conselho marcou outra reunião de emergência. Senhor Tavares, isso está saindo do controle, disse Alberto Mendes. A empresa está sendo afetada, precisa fazer algo. E o que o senhor sugere? Que eu mande um menino de 8 anos de volta para a rua. Sugerimos que encontre outra solução. Uma instituição adequada, um lar adotivo, algo que não exponha a empresa. Ele fica na minha casa. Ponto final. Marcelo se levantou. Eduardo, seja razoável. A empresa está em risco por causa da sua teimosia.
A empresa está em risco por causa de alguém que está espalhando mentiras. E eu tenho uma boa ideia de quem seja. Eduardo olhou diretamente para o irmão. Marcelo segurou o olhar, mas Eduardo viu um lampejo de nervosismo. Naquela noite a situação piorou drasticamente. Gabriel começou a ter febre. No começo parecia apenas uma gripe comum, mas rapidamente piorou. A temperatura do menino subiu para 40 graus. Clarice entrou em pânico e chamou o médico da família. O Dr. Henrique examinou Gabriel e franziu a testa. Não consigo identificar a causa. Não há sinais de infecção bacteriana ou viral, mas a febre está muito alta. Precisa ir para o hospital imediatamente. No hospital, Gabriel foi internado na UTI. Fizeram diversos exames, mas os médicos estavam perplexos. Não encontravam nada que explicasse a febre. O menino começou a delirar. Sua temperatura continuava subindo apesar de toda a medicação. Eduardo e Clarice passaram a noite no hospital. Ismael tinha ficado em casa com Rosa. Gabriel entrou em estado crítico na madrugada. Os médicos disseram que se a febre não baixasse logo, poderia haver danos cerebrais permanentes ou morte. Clarice estava desesperada, segurava a mão do filho inconsciente e chorava sem parar. Eduardo tentava se manter forte, mas estava destruído por dentro. Ver seu filho naquele estado era insuportável. De manhã, Clarice olhou para o marido com os olhos vermelhos. É culpa dele, é culpa daquele moleque. Desde que ele entrou na nossa casa, só temos tido problemas. Clarice, isso não tem nada a ver com Ismael. Tem tudo a ver. Gabriel nunca ficou doente assim e agora de repente está morrendo. É uma maldição. Aquele menino trouxe uma maldição para a nossa família. Você está falando sem pensar, está desesperada. Eu quero ele fora da minha casa. Você ouve fora. Eduardo não respondeu. Não tinha energia para discutir. Sua atenção estava toda no filho que lutava pela vida. Naquele momento seu telefone tocou. Era Rosa. Senhor Eduardo, Ismael está insistindo que precisa vir ao hospital. Diz que precisa ver Gabriel. Tentei distraí-lo, mas está muito agitado. Eduardo suspirou. Tudo bem, Rosa, traz ele. Não, gritou Clarice. Não quero aquele moleque perto do meu filho. Clarice, ele é irmão do Gabriel, tem direito de estar aqui. Ele não é irmão de ninguém, é um intruso, um parasita. 1 hora depois, Rosa chegou ao hospital com Ismael. O menino entrou correndo e encontrou Eduardo no corredor. Senhor Eduardo, como está o Gabriel? Eduardo se ajoelhou ao nível do menino. Não está bem, Ismael. Os médicos não sabem o que ele tem. Os olhos de Ismael se encheram de lágrimas. Eu posso vê-lo. Sua mãe não quer. Por favor, eu preciso ver meu irmão. Eduardo olhou para aquele menino desesperado e não conseguiu negar. Vem comigo. Entraram no quarto da UTI. Gabriel estava cercado por aparelhos com tubos e fios conectados ao pequeno corpo. Clarice estava sentada ao lado da cama e, quando viu Ismael, se levantou furiosa. O que ele está fazendo aqui? Ele quer ver o irmão. Não deixo, sai daqui. Ismael ignorou os gritos de Clarice e correu até a cama, segurou a mão de Gabriel e começou a chorar. Gabriel, eu estou aqui, seu irmão está aqui. Clarice tentou puxar Ismael, mas Eduardo a segurou. Deixa-o. Não, ele vai fazer alguma bruxaria, vai piorar tudo. Ismael colocou ambas as mãos sobre a testa. Quente de Gabriel fechou os olhos e ficou em silêncio. Clarice gritava para tirarem o menino dali. Eduardo segurava a esposa. Rosa observava da porta com as mãos no peito. A sala pareceu ficar mais silenciosa apesar dos gritos. Uma sensação estranha tomou conta do ambiente. Mesmo Clarice parou de gritar, percebendo que algo estava acontecendo. Os monitores cardíacos mostravam o ritmo acelerado de Gabriel começando a se normalizar. Então, para o espanto de todos, Gabriel abriu os olhos. Ele olhou ao redor confuso e sua voz saiu fraca. Ismael, estou aqui, irmão. Estava tendo um pesadelo ruim, já passou. Você está bem agora. O médico que estava de plantão entrou correndo no quarto, olhou para os monitores incrédulo. A temperatura dele está caindo, está normalizando. Clarice se aproximou da cama e tocou a testa do filho.
Estava morna, não mais ardendo. Olhou para Ismael e depois para as próprias mãos tremendo com o que tinha acabado de acontecer. Em questão de minutos, Gabriel estava completamente consciente. A febre tinha desaparecido. Os médicos fizeram novos exames, mas estavam perplexos. Não havia mais nenhum sinal de doença. Era como se nunca tivesse acontecido nada. O Dr. Henrique chamou Eduardo no corredor. Sr. Tavares, eu não tenho explicação para isso. Há uma hora atrás, seu filho estava em estado crítico. Agora está completamente bem. Não faz sentido médico nenhum. Eduardo apenas assentiu. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Voltou para o quarto e viu Ismael sentado na cama ao lado de Gabriel. Os dois meninos conversavam baixinho. Clarice estava em um canto pálida, olhando para Ismael como se o visse pela primeira vez. Gabriel recebeu alta no mesmo dia. No caminho para casa, o carro estava em silêncio. Gabriel dormia abraçado com Ismael. Clarice olhava pela janela, mas sua expressão tinha mudado. Não era mais de raiva ou desprezo, era de medo e confusão. Chegando em casa, os meninos foram direto para o quarto. Eduardo e Clarice ficaram na sala. Ela se sentou devagar no sofá. "O que ele é?" perguntou em voz baixa. "Não sei. Ele fez algo. Eu vi. Gabriel estava morrendo e depois ele ficou bom. Eu sei.